Talvez na noite passada você tenha tido um sonho diferente de todos os outros. Um sonho tão intenso e tão vívido que, ao abrir os olhos pela manhã, por alguns segundos, você não conseguiu distinguir se aquilo realmente tinha sido apenas um sonho ou alguma experiência mais profunda. Talvez tenha sentido uma energia muito forte ao seu redor. Talvez tenha visto cores que pareciam impossíveis de existir neste mundo. Ou talvez tenha se visto voando com uma liberdade absoluta, sem medo, sem limites, como se algo dentro de você soubesse exatamente o que estava fazendo. E mesmo depois de acordar, uma sensação permaneceu dentro de você. Aquela impressão silenciosa de que aquilo significava algo maior, algo que não acontece com todo mundo. Se você já viveu algo assim, preste atenção. Muitos caminhos espirituais antigos ensinam que existem certos tipos de sonhos que não são apenas manifestações aleatórias da mente. Alguns deles podem ser experiências da consciência em outros níveis de percepção. Eles funcionam como mensagens simbólicas, sinais de que algo dentro de você está mudando. Alguns chamam esse processo de expansão da consciência. Segundo diversas tradições espirituais, existem sonhos muito específicos que costumam aparecer quando uma pessoa está passando por uma transformação interior profunda. Não são simples coincidências, nem resultados de algo que você comeu antes de dormir. São experiências que refletem mudanças na forma como sua mente e sua percepção da realidade estão evoluindo. Dizem que existem pelo menos 11 tipos de sonhos marcantes que aparecem nesse processo de despertar. Cada um deles carrega um significado próprio. Alguns preparam você para mudanças importantes. Outros revelam habilidades internas que sempre estiveram presentes, mas que talvez você nunca tenha reconhecido completamente. E alguns funcionam como alertas silenciosos, indicando coisas que precisam ser deixadas para trás para que um novo ciclo comece. Antes de continuar refletindo sobre esses sonhos, pense em algo importante. Se você chegou até esta mensagem e sente que algo aqui ressoa com você, talvez não seja apenas coincidência. Muitas vezes, a consciência busca exatamente as informações que precisa no momento certo. Agora vamos falar sobre um dos sonhos mais comuns entre pessoas que relatam experiências de despertar interior. É o sonho de voar, mas não estamos falando de um voo confuso ou sem controle. Nesse tipo de sonho, você sabe exatamente o que está fazendo. Você decide para onde ir, controla a direção, a velocidade, sente o vento passando ao redor e observa o mundo de cima com uma clareza surpreendente. Mesmo sabendo que está sonhando, existe uma sensação de liberdade completa. Você olha para baixo e vê tudo de uma perspectiva totalmente nova. Casas, cidades, paisagens inteiras parecem diferentes quando vistas do alto. E o mais curioso é que não existe medo. Existe apenas leveza. Muitos interpretam esse tipo de sonho como uma representação simbólica da liberdade interior. Outros acreditam que ele pode estar relacionado a experiências do chamado corpo astral, um conceito presente em várias tradições espirituais que descreve a consciência se movimentando além das limitações físicas do corpo. Independentemente da interpretação, uma coisa é comum em quase todos esses relatos: a sensação de expansão. Durante esses sonhos, as limitações normais parecem desaparecer. Você atravessa distâncias enormes em segundos. Às vezes atravessa paredes ou se move de um lugar para outro apenas com a intenção. O pensamento parece comandar o movimento de forma instantânea. Essa experiência pode provocar uma mudança interessante na forma como você vê a realidade quando está acordado. Aos poucos você começa a questionar limites que antes pareciam absolutos. Ideias que pareciam impossíveis começam a parecer apenas desafios ainda não explorados. Algumas tradições espirituais descrevem esses sonhos como uma espécie de treinamento da consciência, um momento em que a mente experimenta possibilidades além das regras rígidas da realidade física. É como se sua percepção estivesse aprendendo que existem mais camadas na experiência da existência do que normalmente percebemos. E quanto mais consciente alguém se torna durante esses sonhos, mais intensa pode ser a sensação de presença dentro deles. Algumas pessoas chegam a perceber detalhes extraordinários. Conseguem sentir o ambiente, escolher direções, explorar paisagens inteiras dentro do sonho. Outras relatam experiências ainda mais curiosas, como viajar pelo espaço, observar estrelas de perto ou atravessar cenários completamente diferentes da realidade cotidiana. Mas existe um segundo tipo de sonho que muitas pessoas descrevem durante momentos de transformação interior.
De repente, você se encontra cercado por formas geométricas perfeitas, triângulos que giram lentamente no espaço, círculos que se entrelaçam em padrões harmoniosos, espirais que parecem se expandir infinitamente, como se fossem fractais vivos pulsando com energia própria. Tudo ao seu redor brilha com uma luz suave e intensa ao mesmo tempo, e então aparecem cores que parecem impossíveis de explicar. Não são apenas vermelho, azul ou verde como vemos normalmente. São tonalidades vibrantes, profundas, quase luminosas, como se pertencessem a um espectro de luz que não existe no mundo físico comum. Esses sonhos costumam deixar uma impressão muito forte ao despertar. Muitas pessoas acordam com a sensação de terem visto algo importante, algo que suas palavras não conseguem descrever completamente. Para algumas tradições espirituais, essas formas geométricas representam estruturas fundamentais da própria consciência, padrões universais que existem por trás da criação da realidade. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: experiências assim raramente passam despercebidas por quem as vive. E muitas vezes, são justamente esses sonhos que fazem uma pessoa começar a olhar para dentro de si com mais atenção, perguntando-se se talvez exista muito mais acontecendo dentro da mente e da consciência humana do que normalmente imaginamos. Às vezes, durante esses sonhos tão intensos, você percebe algo curioso. Certas formas parecem transmitir informações diretamente para você, mesmo sem nenhuma palavra sendo pronunciada. Não existe diálogo, não há frases, mas ainda assim você compreende o significado daquilo que está vendo. É como se a mensagem fosse entregue de maneira imediata, direta à sua consciência. Sua mente desperta tentando decifrar aquilo, procurando uma lógica, tentando traduzir em linguagem humana aquilo que parecia tão claro dentro do sonho. E mesmo que, ao acordar, você não consiga lembrar todos os detalhes exatos, algo dentro de você mudou profundamente. Uma sensação diferente permanece. É como se tivesse recebido uma espécie de descarga de conhecimento ou energia que seu lado consciente ainda está tentando processar. Em muitas tradições espirituais antigas, essas experiências são associadas à linguagem da geometria sagrada. A geometria sagrada é considerada por muitos estudiosos e buscadores espirituais como o padrão matemático fundamental do universo. É a maneira pela qual a própria criação organiza a matéria, a energia e a consciência. Quando alguém começa a perceber essas formas simbólicas durante sonhos ou estados profundos de meditação, acredita-se que está entrando em sintonia com níveis mais sutis de percepção. Nesse nível, a informação não chega na forma de frases ou discursos. Ela se manifesta através de símbolos, padrões e estruturas multidimensionais que carregam significados inteiros dentro de uma única imagem. Entre os símbolos mais conhecidos, aparecem figuras como a flor da vida, a Merkabah ou a espiral dourada, que se repete em diversas estruturas da natureza. Essas formas não são consideradas simples invenções humanas. Muitos pesquisadores acreditam que elas representam padrões universais que podem ser observados desde o movimento das galáxias até a organização microscópica das células. Para aqueles que seguem caminhos espirituais ligados ao despertar da consciência, esses padrões são como uma linguagem antiga que a própria alma reconhece intuitivamente. É como se, em algum nível profundo, essas formas fossem familiares, quase como um idioma esquecido que de repente começa a ser lembrado. Em dimensões mais sutis da consciência, acredita-se que a comunicação não ocorre por meio de palavras, como acontece entre os seres humanos. As palavras são lentas e limitadas quando comparadas à transmissão direta de energia e informação. Em níveis mais elevados de percepção, uma única imagem pode carregar uma quantidade enorme de conhecimento condensado. Por isso, quando alguém começa a perceber símbolos geométricos durante sonhos, algumas tradições interpretam isso como um tipo de preparação. Seria uma forma de a mente aprender gradualmente a lidar com formas mais rápidas e profundas de comunicação energética. Algumas pessoas descrevem essas experiências como se fossem atualizações internas acontecendo durante o sono. Enquanto o corpo descansa, a consciência parece reorganizar informações, integrar aprendizados e processar aspectos mais profundos da própria existência. É como se a mente estivesse recebendo novas camadas de compreensão que só serão totalmente assimiladas ao longo do tempo. Mesmo que a pessoa não consiga explicar racionalmente o que aconteceu, ela sente que algo foi reorganizado dentro de si.
Se você já teve sonhos onde viu padrões geométricos luminosos, espirais, mandalas ou estruturas complexas que pareciam vivas e cheias de significado, talvez reconheça essa sensação. Muitas pessoas relatam que nesses momentos existe uma percepção de ordem e inteligência por trás daquilo que aparece. Não parece aleatório, pelo contrário, parece extremamente preciso e carregado de intenção. Outro tipo de experiência que algumas pessoas relatam durante sonhos profundos envolve encontros com figuras luminosas ou presenças que transmitem uma sensação de paz intensa. Essas figuras nem sempre possuem um rosto claramente definido, mas irradiam uma presença que inspira confiança e amor incondicional. Curiosamente, nesses encontros quase nunca existe comunicação verbal. Ainda assim, quem vive essa experiência costuma sentir que compreendeu perfeitamente a mensagem transmitida. É como se o entendimento acontecesse diretamente no nível emocional ou intuitivo. Algumas dessas experiências parecem mostrar cenas relacionadas ao futuro, outras trazem lembranças ou símbolos ligados ao passado. Em certos casos, surge uma sensação de reencontro, como se aqueles seres fossem conhecidos de muito tempo, mesmo que a mente consciente não consiga explicar de onde vem essa familiaridade. Ao despertar, algumas pessoas relatam lágrimas nos olhos ou um sentimento profundo de nostalgia, como se tivessem visitado um lugar que, de alguma forma misteriosa, pertence à sua própria essência. Para quem interpreta esses fenômenos através de uma perspectiva espiritual, esses encontros podem representar interações com guias espirituais, consciências mais elevadas ou aspectos mais profundos do próprio ser. Há também quem veja essas experiências como manifestações simbólicas da mente inconsciente, que utiliza imagens poderosas para transmitir aprendizados e orientações internas. Independentemente da interpretação escolhida, o impacto emocional desses sonhos costuma ser muito real. Durante o estado de sonho, a consciência humana se torna mais flexível. Ela não está limitada pelas regras físicas que organizam a realidade cotidiana. Por isso, os cenários podem mudar completamente. Algumas pessoas relatam estar em lugares que não parecem pertencer à Terra. Surgem paisagens com cores impossíveis de encontrar na natureza comum. Cidades feitas de estruturas cristalinas que parecem emitir luz própria, florestas que brilham de dentro para fora e oceanos suspensos no céu, como se a gravidade não existisse. Nesses ambientes oníricos, a sensação muitas vezes é de que tudo parece mais real do que a própria realidade física. Os detalhes são intensos, as emoções são profundas e a percepção parece ampliada. Mesmo quando os detalhes começam a desaparecer ao acordar, a sensação de significado permanece. Algo naquela experiência continua trabalhando silenciosamente dentro da mente durante dias ou até semanas. Muitas decisões intuitivas que surgem na vida cotidiana podem estar relacionadas a essas experiências noturnas. Ideias que parecem surgir espontaneamente, mudanças de perspectiva ou novos caminhos que se tornam claros de repente, podem ter sido preparados nesses momentos em que a consciência estava explorando níveis mais profundos da própria mente. É como se diferentes aspectos da nossa existência, o consciente, o inconsciente e aquilo que algumas tradições chamam de dimensão espiritual, estivessem constantemente colaborando entre si para orientar a jornada de cada pessoa. E talvez seja justamente essa colaboração silenciosa que torna a experiência humana tão misteriosa e fascinante. Porque, enquanto acreditamos estar apenas dormindo, partes profundas de nossa consciência podem estar viajando, aprendendo, lembrando e preparando o próximo passo de nossa evolução interior. Às vezes, os sonhos deixam de ser simples imagens passageiras da mente e se tornam experiências extraordinariamente vívidas, intensas e cheias de significado. Você acorda com a sensação de que esteve em um lugar real, não apenas em um cenário criado pela imaginação. As cores parecem mais profundas, os sons mais claros, os encontros mais marcantes. Existe uma parte de você que reconhece aquele lugar, como se de alguma forma ele realmente existisse em algum nível da realidade. Muitas tradições espirituais descrevem esse tipo de experiência como uma forma de viagem da consciência, momentos em que a mente não está limitada apenas à percepção do mundo físico. Nesses estados, a consciência parece explorar dimensões de existência que operam em frequências diferentes daquelas que percebemos normalmente. É como se, durante o sono,
a mente tivesse acesso a um vasto mapa de realidades que permanecem invisíveis durante o estado de vigília comum. Em certos relatos espirituais e filosóficos, fala-se de níveis mais sutis de existência, onde a mobilidade da consciência é natural, onde a transição entre diferentes estados de realidade ocorre com a mesma facilidade com que trocamos de canal em uma televisão. Nessas narrativas simbólicas, tudo depende da frequência da consciência. Quando ela se ajusta a determinado nível vibratório, passa a perceber um tipo específico de realidade. Durante sonhos particularmente intensos, muitas pessoas sentem como se estivessem praticando exatamente essa habilidade. Elas se deslocam por paisagens desconhecidas, encontram seres ou ambientes que parecem possuir leis próprias e despertam com a sensação de que exploraram algo muito maior do que sua vida cotidiana. Mesmo quando a mente consciente não consegue lembrar cada detalhe, existe uma impressão de aprendizado interior, como se fragmentos de compreensão tivessem sido trazidos de volta. Com o tempo, essas experiências podem ampliar a maneira como alguém percebe o próprio mundo. A realidade física deixa de parecer algo isolado ou limitado. Surge a intuição de que a existência é muito mais vasta e diversa do que normalmente imaginamos. Alguns sonhos apresentam cenários que parecem versões futuras da própria Terra, ambientes onde a humanidade vive em harmonia, com abundância e cooperação. Outros parecem paisagens completamente diferentes, como se pertencessem a mundos distantes ou civilizações desconhecidas. Para quem vive essas experiências, surge uma sensação curiosa, a de que a consciência humana talvez seja muito mais ampla do que aquilo que experimentamos no cotidiano. Em determinados momentos do sonho, acontece algo ainda mais surpreendente. De repente, no meio da experiência, surge um instante de clareza absoluta. Você percebe que está sonhando. Esse reconhecimento transforma completamente a experiência. O cenário continua ali, mas agora você sabe que está dentro de um sonho, e com essa consciência aparece uma sensação poderosa de liberdade. O ambiente pode mudar com um simples pensamento. Você pode voar, atravessar paisagens, transformar objetos ou dialogar com figuras que aparecem no sonho, sabendo que tudo faz parte da própria mente. Esse estado é conhecido como sonho lúcido. Para muitas pessoas, ele representa uma das experiências mais fascinantes que a mente humana pode viver. Nos sonhos lúcidos, a consciência assume um papel ativo dentro do próprio universo onírico. A pessoa não é apenas espectadora, torna-se participante criadora. É como se tivesse acesso direto ao mecanismo de criação da própria realidade mental. Por isso, alguns estudiosos e praticantes de meditação consideram o sonho lúcido uma forma de treinamento da consciência. Ele demonstra algo profundo, que a mente possui uma capacidade criativa imensa, capaz de construir cenários completos, histórias complexas e experiências sensoriais riquíssimas, enquanto o corpo permanece imóvel na cama. Há uma ideia interessante compartilhada por várias correntes filosóficas e espirituais, a de que a realidade que percebemos acordados e a realidade dos sonhos não são completamente diferentes em essência. Ambas seriam manifestações da consciência, apenas operando em níveis distintos de densidade e estabilidade. Nos sonhos, as mudanças acontecem quase instantaneamente. Um pensamento pode transformar todo o cenário em segundos. Na vida desperta, o processo parece mais lento, mas ainda assim nossas crenças, emoções e intenções influenciam profundamente a forma como percebemos e moldamos a realidade ao nosso redor. Quando alguém aprende a permanecer lúcido dentro de um sonho, começa a perceber como pensamentos e expectativas moldam diretamente o ambiente onírico. Essa experiência pode trazer uma compreensão interessante para a vida desperta. Ela sugere que nossa mente tem um papel muito mais ativo na criação da experiência cotidiana do que costumamos imaginar. Cada sonho lúcido pode ser visto como um pequeno laboratório da consciência, um espaço onde se observa de forma clara a relação entre pensamento, intenção e manifestação. Algumas pessoas usam esse estado de lucidez para explorar perguntas profundas. Em vez de apenas voar ou brincar com o ambiente do sonho, elas fazem perguntas ao próprio sonho. Pedem para encontrar uma representação do seu eu interior. Procuram respostas simbólicas para dilemas pessoais, ou simplesmente observam o que acontece quando permitem que o inconsciente se manifeste livremente. Muitas vezes, surgem imagens ou encontros que parecem carregar mensagens importantes para o desenvolvimento pessoal.
Além dessas experiências mentais intensas, algumas pessoas relatam sensações físicas curiosas durante o sono profundo. Elas sentem como se algo estivesse acontecendo no corpo enquanto dormem. Às vezes percebem presenças ao redor, luzes suaves ou formas que parecem instrumentos feitos de energia. Outras relatam sensações de pressão ou movimento em regiões específicas do corpo, como na coluna, no peito ou na cabeça. Normalmente não há dor, apenas uma intensidade difícil de explicar. Quando despertam, descrevem uma sensação de leveza ou mudança interior, como se algo pesado tivesse sido removido ou reorganizado. Independentemente da interpretação que cada pessoa dê a essas experiências, é inegável que o mundo dos sonhos continua sendo um dos territórios mais misteriosos da consciência humana. Ele revela que a mente possui profundidades ainda pouco compreendidas, capazes de criar universos inteiros enquanto dormimos. Para muitos, explorar esses estados com curiosidade e atenção torna-se uma jornada fascinante de autoconhecimento. Cada sonho, cada momento de lucidez, cada símbolo que emerge pode ser visto como uma janela para camadas mais profundas da própria mente. E quanto mais alguém aprende a observar esses fenômenos com consciência, mais percebe que a fronteira entre imaginação, percepção e realidade pode ser muito mais flexível e extraordinária do que imaginávamos. Em certos momentos da jornada espiritual, você pode perceber que sua energia parece circular de maneira diferente, como se algo dentro do seu campo estivesse sendo reorganizado silenciosamente. Muitas pessoas descrevem sensações estranhas durante o sono ou ao despertar, como se o corpo tivesse passado por um processo intenso durante a noite. Dentro de várias tradições espirituais, existe a ideia de que, enquanto o corpo físico descansa, o corpo de luz continua ativo em outros níveis de realidade. Segundo essas tradições, existem espaços de cura em dimensões mais sutis, verdadeiros centros etéricos, onde seres de consciência elevada trabalham com campos energéticos humanos. Nesses lugares, bloqueios acumulados ao longo de anos podem ser dissolvidos, padrões energéticos desarmonizados podem ser reorganizados e partes do campo áurico podem ser restauradas. Enquanto a mente consciente dorme, esse trabalho silencioso pode ocorrer como parte de um processo maior de transformação interior. Durante esse período de descanso profundo, o corpo físico permanece imóvel, mas o corpo energético continua participando de processos que vão muito além da compreensão racional comum. Muitas pessoas relatam que, após certos sonhos intensos, acordam com a sensação de terem sido profundamente trabalhadas por dentro. Às vezes surge um cansaço estranho, outras vezes uma sensação de leveza ou de renovação inexplicável. Em interpretações espirituais, esses momentos são vistos como ajustes delicados no sistema energético humano. É como se centros de energia estivessem sendo recalibrados para suportar frequências mais altas de consciência. Algumas tradições falam até mesmo de uma atualização simbólica do próprio potencial humano, como se estruturas internas estivessem sendo preparadas para uma percepção mais ampla da realidade. Independentemente da linguagem utilizada para descrever esse processo, a ideia central permanece a mesma. Há um trabalho silencioso acontecendo além do que os olhos conseguem ver. Nessa perspectiva, o papel da pessoa é surpreendentemente simples. Não é necessário controlar cada detalhe do processo. O mais importante é permitir que ele aconteça com confiança. Muitas práticas espirituais recomendam um gesto simples ao acordar: agradecer pelo trabalho invisível que pode ter ocorrido durante a noite. Mesmo que a mente não recorde claramente os acontecimentos, o corpo e a consciência profunda costumam registrar essas experiências de alguma forma. Com o tempo, esse estado de confiança ajuda a integrar as mudanças que estão ocorrendo. Outra experiência relatada por muitas pessoas nesse caminho envolve sonhos muito específicos em que elas aparecem ensinando outras pessoas. Em certos sonhos, você se vê diante de grupos atentos, explicando ideias espirituais complexas com uma clareza que surpreende até você mesmo. As palavras surgem naturalmente, como se viessem de uma fonte de sabedoria que está além do pensamento cotidiano. Em algumas ocasiões, o cenário parece uma sala de aula, em outras um templo antigo, uma praça aberta ou um espaço de encontro entre pessoas que buscam conhecimento. Aqueles que escutam demonstram gratidão e respeito, como se reconhecessem algo importante naquilo que você compartilha.
Quando o sonho termina e você desperta, surge a pergunta inevitável: de onde veio todo aquele conhecimento? Muitas vezes a mente consciente não se lembra de ter estudado ou refletido sobre aqueles temas com tanta profundidade. Dentro de certas tradições espirituais, esse tipo de sonho é interpretado como uma lembrança simbólica do propósito da alma. A ideia é que cada ser humano possui uma história muito mais longa do que a vida atual permite perceber. Nessa visão, a consciência atravessa diferentes experiências ao longo do tempo, acumulando sabedoria que permanece registrada em níveis mais profundos do ser. Quando alguém sonha ensinando ou guiando outras pessoas, isso pode representar a expressão dessa sabedoria acumulada emergindo novamente. Não significa necessariamente que a pessoa seja um mestre reconhecido no mundo físico naquele momento, mas indica uma inclinação natural para compartilhar compreensão e ajudar outros a encontrar direção. Algumas tradições vão ainda mais longe e descrevem a existência de espaços de aprendizado em planos sutis da realidade, onde consciências continuam evoluindo mesmo entre diferentes experiências de vida. Nesse contexto simbólico, o sonho de ensinar seria uma forma de recordar que o conhecimento espiritual não pertence apenas a um momento da existência, mas faz parte de um fluxo contínuo de aprendizado e transmissão. Mesmo que se interprete essas imagens apenas como metáforas da mente profunda, o significado permanece poderoso. Elas lembram que cada pessoa carrega dentro de si uma biblioteca de experiências, intuições e aprendizados que podem ser compartilhados com o mundo. Por isso, muitos praticantes recomendam algo simples quando esse tipo de sonho acontece. Ao acordar, tente lembrar o máximo possível do que foi dito ou ensinado no sonho. Anote imediatamente, mesmo que pareça fragmentado ou confuso. Muitas vezes essas anotações revelam ideias, reflexões ou mensagens que podem fazer sentido posteriormente. Além disso, o próprio ato de registrar essas experiências ajuda a fortalecer a conexão com níveis mais profundos da consciência. Com o tempo, algumas pessoas percebem que aquilo que parecia apenas um sonho começa a se refletir em suas ações na vida desperta, especialmente na forma como aconselham, orientam ou inspiram outras pessoas. Existe também outro tipo de sonho que costuma causar forte impacto emocional. Nele, o mundo parece entrar em colapso ao seu redor. Pode surgir a imagem de um grande terremoto, uma inundação gigantesca, um incêndio ou qualquer outro tipo de desastre que mergulha tudo no caos. Pessoas correm desesperadas tentando escapar, edifícios desmoronam, o ambiente parece completamente fora de controle. No entanto, algo curioso acontece com você dentro desse cenário. Apesar de toda a destruição ao redor, você permanece calmo. As ondas param antes de alcançá-lo, os escombros caem sem tocar seu corpo, e você atravessa aquele ambiente turbulento como se estivesse protegido por uma força invisível. Dentro do próprio sonho surge uma certeza profunda de que nada pode realmente feri-lo. Essas imagens são frequentemente interpretadas como símbolos poderosos. O desastre representa as transformações intensas que ocorrem tanto no mundo externo quanto dentro da própria consciência. A calma que você sente no meio do caos simboliza a descoberta de uma estabilidade interior que não depende das circunstâncias externas. A sensação de proteção aponta para a confiança em algo maior que sustenta sua jornada. Assim, esse tipo de sonho pode ser visto ao mesmo tempo como um presságio simbólico e como uma mensagem de fortalecimento espiritual. Ele lembra que, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao redor, existe dentro de você um centro de equilíbrio capaz de atravessar qualquer tempestade. No nível simbólico, essas experiências representam algo muito profundo acontecendo dentro da sua própria vida. Quando estruturas antigas começam a colapsar, relacionamentos que já não fazem sentido, trabalhos que perderam o significado, crenças que antes pareciam absolutas, identidades que você sustentou por anos, muitas pessoas sentem medo, como se tudo estivesse se desintegrando ao mesmo tempo. Mas, em um nível mais profundo, esse colapso não é apenas perda, é transformação. A energia interior que está despertando em você começa a dissolver tudo aquilo que já não corresponde à sua verdadeira essência. O sonho aparece como uma mensagem poderosa do seu próprio ser superior, mostrando que, mesmo quando o mundo externo parece ruir, existe algo em você que permanece completamente intacto,
Sua essência não pode ser destruída pelo drama da realidade tridimensional. Ela permanece estável, observando, aprendendo e guiando você através das mudanças. Em um nível mais amplo de interpretação espiritual, algumas tradições veem esse tipo de sonho como uma preparação para transformações maiores que estão acontecendo no planeta. Fala-se sobre uma transição de consciência coletiva, frequentemente descrita simbolicamente como a passagem para uma quinta dimensão de percepção. Dentro dessa visão, nem todas as pessoas atravessam essa transição da mesma forma. Algumas continuam experimentando realidades marcadas por medo, conflito e separação, porque sua frequência emocional e mental ainda está profundamente ligada a esses padrões. Outras, porém, começam a vibrar de maneira diferente. Para essas pessoas, a realidade começa a se reorganizar gradualmente. Não significa que o mundo externo desapareça, mas a forma como elas o experienciam muda profundamente. Situações fluem com mais harmonia, oportunidades aparecem de forma inesperada, encontros significativos surgem no momento certo. Parece quase como se duas experiências da realidade estivessem coexistindo ao mesmo tempo. Os sonhos em que você permanece protegido em meio ao caos funcionam como lembretes simbólicos de que sua consciência está sendo guiada para uma linha de experiência diferente. Eles não significam que você precisa salvar todos ao seu redor. Cada alma possui seu próprio caminho, seu próprio ritmo de aprendizado e suas próprias escolhas. O verdadeiro trabalho de quem desperta não é forçar outros a mudar, mas manter sua própria vibração clara e estável. Tornar-se uma presença de luz que inspira sem impor, uma espécie de farol silencioso que ilumina o caminho para quem estiver pronto para enxergar. Quando você mantém sua paz interior, mesmo diante de circunstâncias externas turbulentas, algo poderoso acontece. Sua energia cria um campo de estabilidade que influencia positivamente tudo ao seu redor. Muitos sonhos também trazem outro tipo de encontro profundamente significativo. Em algum momento da experiência onírica, um animal específico aparece diante de você. Pode ser um lobo, uma águia, uma serpente, um jaguar, um golfinho ou qualquer outra criatura. O animal olha diretamente para seus olhos, como se estivesse reconhecendo você. Há uma comunicação silenciosa, muitas vezes telepática. Às vezes ele apenas observa. Em outras ocasiões guia você por um caminho, protege você de algum perigo ou revela algo importante sobre a jornada que está vivendo. Em alguns sonhos ainda mais intensos, você não apenas encontra o animal, mas se transforma nele. De repente, você sente o mundo através dos sentidos daquela criatura. Experimenta sua força, sua intuição, sua conexão instintiva com a natureza. Essa experiência costuma ser tão profunda que, ao despertar, a presença desse animal permanece viva na sua consciência por vários dias. Dentro das tradições xamânicas, esses animais são conhecidos como animais de poder. Eles são vistos como aliados espirituais, manifestações de sabedoria que pertencem a dimensões mais sutis da realidade. Cada animal carrega uma frequência particular, um tipo específico de ensinamento. Quando um deles aparece em seus sonhos durante um período de transformação interior, é interpretado como um convite para que você integre determinadas qualidades em sua própria vida. O lobo, por exemplo, está associado à lealdade, ao instinto e à sabedoria da comunidade. A águia simboliza visão ampliada, perspectiva elevada e capacidade de enxergar além das limitações imediatas. A serpente representa transformação profunda, renovação e a habilidade de deixar para trás antigas versões de si mesmo. O jaguar traz a energia da coragem, do poder pessoal e da capacidade de caminhar sem medo através da escuridão. Cada encontro com um animal de poder pode ser visto como uma iniciação simbólica nessas qualidades. Em níveis mais elevados de consciência, a separação rígida entre humanos e animais começa a se dissolver. Percebemos que todas as formas de vida são expressões da mesma fonte de consciência universal. Os animais de poder lembram os seres humanos de que fazem parte de um grande sistema vivo, interconectado e inteligente. Eles quebram a ilusão de superioridade que muitas vezes a mente moderna construiu, lembrando que a sabedoria da natureza sempre esteve presente dentro de nós. Quando alguém aceita a presença de seu animal de poder, começa a recuperar habilidades que a vida moderna muitas vezes abafou. A intuição se torna mais clara, a percepção dos ciclos naturais se aprofunda, a comunicação além das palavras se torna mais natural
e a confiança nos próprios instintos retorna. Por isso, quando um animal específico aparece repetidamente em seus sonhos, muitas tradições aconselham observar sua simbologia com atenção, não apenas lendo interpretações genéricas, mas dedicando tempo para meditar sobre o que aquela presença pode significar na sua própria jornada. Pergunte interiormente qual mensagem ele traz, qual força deseja despertar dentro de você. Esses encontros não são meramente decorativos ou aleatórios. São ferramentas espirituais profundas que acompanham pessoas em momentos de transição interior. Em outros sonhos ainda mais complexos, algo diferente acontece. Você percebe que está vivendo em outra época. As roupas são diferentes. O ambiente parece pertencer a um período distante da história. Você fala um idioma que, na vida desperta, nunca aprendeu, mas que no sonho compreende perfeitamente. Existe uma família diferente, um nome diferente, uma história inteira acontecendo naquele cenário. Os detalhes costumam ser surpreendentemente específicos. Emoções profundas surgem conectadas aos acontecimentos daquela vida. Às vezes, você testemunha momentos importantes, decisões marcantes ou acontecimentos que mudam completamente o destino daquela existência. Em certos casos, a experiência chega até o momento da morte daquela encarnação, vivida com uma intensidade emocional que permanece na memória ao despertar. Quando o sonho termina, fica uma sensação muito curiosa, como se aquelas lembranças não fossem apenas imaginação, mas fragmentos de algo que pertence verdadeiramente à sua história espiritual. E, para muitas pessoas, essa sensação é exatamente o que transforma esses sonhos em experiências inesquecíveis, carregadas de significado profundo. Tu alma es mucho más antigua de lo que tu mente recuerda. Antes de esta vida que ahora experimentas, antes de tu nombre, tu historia y tu cuerpo actual, tu conciencia ya había recorrido innumerables caminos. Ha vivido cientos, tal vez miles de experiencias en diferentes tiempos, lugares y circunstancias. Cada una de esas vidas dejó huellas, impresiones profundas, grabadas en la esencia de lo que eres. Nada de lo que viviste se perdió realmente. Todo quedó almacenado en la memoria eterna de tu conciencia. Y ahora, en este momento particular de evolución colectiva, muchas de esas memorias comienzan a emerger nuevamente. No aparecen por casualidad. Surgen porque estás atravesando un periodo de transformación en el que la humanidad entera se mueve hacia un nivel de conciencia más amplio, lo que muchas tradiciones llaman la transición hacia la quinta dimensión. En ese proceso, los recuerdos del alma empiezan a filtrarse lentamente hacia tu experiencia actual, muchas veces a través de los sueños. ¿Por qué sucede ahora y no antes? Porque algunas de esas vidas contienen información esencial para lo que viniste a hacer en este momento de tu existencia. En otras épocas, desarrollaste habilidades, conocimientos y comprensiones que hoy vuelven a ser necesarios. Tal vez aprendiste a sanar, a enseñar, a proteger, a crear, a guiar a otros. Es posible que hayas cultivado sabiduría espiritual, sensibilidad energética o talentos artísticos profundos, y ahora, mientras tu conciencia se expande, esos fragmentos de experiencia comienzan a regresar como piezas de un rompecabezas que se reconstruye. Cuando sueñas con lugares que nunca has visitado pero que sientes increíblemente familiares, cuando ves rostros que parecen conocidos aunque nunca los hayas encontrado en esta vida, o cuando experimentas escenas intensas que no encajan con tu historia actual, puede ser que estés observando capítulos de otras encarnaciones. Es como si una biblioteca inmensa estuviera abriendo sus puertas lentamente dentro de ti. Muchas tradiciones espirituales llaman a este archivo infinito la biblioteca akáshica, un registro energético donde cada experiencia del alma queda almacenada. Durante estos periodos de despertar interior, esa biblioteca comienza a revelarse. A veces lo que aparece en los sueños no es fácil de ver. Algunas memorias traen consigo antiguas heridas que aún no han sido completamente sanadas. Pueden surgir recuerdos simbólicos de vidas donde hiciste votos que todavía influyen en tu presente. Por ejemplo, promesas de pobreza hechas en vidas monásticas que hoy pueden manifestarse como bloqueos inconscientes hacia la abundancia. Juramentos de silencio que en su momento tenían sentido, pero que ahora pueden estar limitando tu capacidad de expresar tu verdad. O incluso escenas de muertes violentas que dejaron impresiones profundas en tu sistema energético
y que hoy se traducen en miedos aparentemente irracionales. En la transición hacia niveles más elevados de conciencia, el alma busca liberarse de esas cargas antiguas, por eso las muestra, no para castigarte, sino para que finalmente puedan ser reconocidas, comprendidas y transformadas. El primer paso siempre es la conciencia. Cuando reconoces una herida, cuando comprendes que una emoción profunda puede venir de una historia más antigua de lo que imaginabas, se abre la posibilidad de sanación. Luego viene el trabajo consciente de liberación, de perdón, de integración. Y poco a poco, esas energías que permanecían atrapadas comienzan a disolverse. Pero no todos estos recuerdos traen dolor. Muchos de ellos llegan como recordatorios luminosos de la grandeza que tu alma ya ha conocido. Tal vez en un sueño te ves sanando a otros con tus manos, hablando con autoridad espiritual o transmitiendo conocimiento profundo. Quizás apareces como un guerrero valiente, defendiendo algo sagrado, o como un artista creando belleza que inspira a muchos. Tal vez te reconoces dominando una ciencia antigua, una música extraordinaria o una forma elevada de sabiduría. En esos momentos, tu alma te está diciendo algo muy importante. Recuerda quién has sido. Recuerda que ya superaste desafíos enormes antes. Recuerda que ya has manifestado poder, valentía y sabiduría en otras épocas. Esos sueños no son fantasías, son recordatorios. Son una forma de empoderamiento que llega disfrazada de memoria. Al aceptar esos recuerdos, también puedes reclamar las habilidades que los acompañan, porque los talentos del alma no desaparecen con una vida. Permanecen como semillas que pueden volver a florecer cuando llega el momento adecuado. A veces, durante estos procesos, las experiencias oníricas se vuelven aún más intensas. Tu mente puede llenarse de símbolos complejos, lenguajes desconocidos, códigos extraños o imágenes que parecen venir de otro tipo de inteligencia. Puedes ver páginas de libros que pasan rápidamente, pantallas llenas de datos fluyendo, o estructuras geométricas imposibles que transmiten información sin palabras. En ocasiones todo se siente tan rápido y tan lleno de contenido que tu mente consciente no logra procesarlo. Despiertas con presión en la cabeza, especialmente en la zona del entrecejo, o con la sensación de que algo enorme acaba de ocurrir dentro de tu sistema. Muchas tradiciones espirituales describen estas experiencias como descargas de conocimiento desde niveles más amplios de conciencia. Es como si tu mente estuviera recibiendo actualizaciones, similares a un software que se instala mientras el sistema descansa. En dimensiones más elevadas, el conocimiento no siempre se aprende paso a paso como en la realidad cotidiana. Puede transmitirse de forma completa, instantánea, como una comprensión que aparece de repente. Durante el sueño, cuando tu mente analítica está tranquila y el ego pierde control, esos paquetes de información pueden integrarse con mayor facilidad. Lo interesante es que no necesitas comprender conscientemente todo lo que recibes. Gran parte de esa información permanece trabajando en tu subconsciente hasta el momento en que se vuelve necesaria. Un día simplemente sabrás algo con total claridad, sin poder explicar de dónde vino esa certeza. Tomarás una decisión correcta sin haber analizado cada detalle. Dirás palabras sabias que incluso te sorprenderán a ti mismo. En ese instante, lo que fue descargado antes se estará activando exactamente cuando lo necesitas. Por eso es importante confiar en el proceso. Tu conciencia superior sabe qué conocimiento es relevante para tu camino y cuándo debe aparecer. Sin embargo, estas experiencias también pueden ser físicamente demandantes. Durante estos periodos, tu cerebro está formando nuevas conexiones neuronales. Tu glándula pineal se vuelve más activa y tu sistema nervioso se adapta a una percepción más amplia. Después de noches intensas de sueños, es normal sentir cansancio o cierta confusión temporal. Tu mente tridimensional está intentando integrar información que proviene de niveles mucho más amplios de realidad. En esos momentos, lo mejor que puedes hacer es permitirte descansar, beber suficiente agua y darte tiempo para que la integración ocurra naturalmente. No necesitas forzar el entendimiento inmediato, todo irá acomodándose poco a poco. Si reconoces varios de estos tipos de sueños en tu propia experiencia, puede ser una señal de que tu conciencia está atravesando un proceso profundo de expansión. Tu alma trabaja cada noche, silenciosamente, preparándote para comprender una realidad más amplia. Y hay algo muy importante que debes recordar mientras atraviesas todo esto. No estás solo. Aunque a veces parezca un camino solitario,
Millones de personas en diferentes partes del mundo están viviendo procesos similares, despertando a nuevas formas de percibir la existencia, cada una a su ritmo, cada una con su propia historia, pero todas participando en un movimiento mayor de transformación interior que ya está en marcha. Existe algo profundamente poderoso que ocurre cuando comienzas a darte cuenta de que no estás caminando este proceso solo. En diferentes lugares del mundo, en distintas culturas y circunstancias, miles de personas están atravesando experiencias muy similares a las tuyas. Personas que también están despertando, que también están sintiendo que algo dentro de ellas se está expandiendo, que también están teniendo sueños intensos, vívidos, llenos de símbolos y mensajes que parecen venir de un lugar mucho más profundo que la mente cotidiana. De alguna manera invisible, todos formamos parte de una misma familia global de almas que están despertando a una realidad más amplia. Pero hay un detalle crucial que es importante comprender. Estos sueños, por extraordinarios que parezcan, no son el final del camino. No son el destino al que se llega, sino las señales claras de que el verdadero camino acaba de comenzar. Son como puertas que se abren hacia un nivel más profundo de comunicación con tu propia conciencia y con las dimensiones más sutiles de la existencia. Por eso, el verdadero trabajo comienza cuando decides integrar conscientemente lo que recibes durante la noche. No basta con tener sueños intensos y luego olvidarlos al comenzar el día. La clave está en traer esa información al plano consciente, en permitir que aquello que ocurre mientras duermes se convierta en parte activa de tu proceso de crecimiento. Una de las prácticas más poderosas para lograrlo es la meditación. Cuando meditas, creas el silencio necesario para que los mensajes que llegan a través de los sueños puedan organizarse, aclararse y revelar su verdadero significado. Otra herramienta fundamental es llevar un diario de sueños. Puede parecer algo sencillo, pero escribir lo que recuerdas cada mañana tiene un efecto sorprendente. Al hacerlo, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, símbolos que se repiten, lugares que aparecen una y otra vez, personas o sensaciones que vuelven con frecuencia. Poco a poco comienzas a comprender que tus sueños no son fragmentos aleatorios de imaginación, sino una forma de lenguaje simbólico que tu conciencia utiliza para comunicarse contigo. También es muy valioso compartir estas experiencias con otras personas que están viviendo procesos similares. Cuando hablamos de aquello que parecía invisible o incomprensible, le damos forma en esta dimensión. Las palabras actúan como puentes entre lo sutil y lo tangible. Aquello que antes parecía un misterio individual empieza a tomar sentido cuando escuchas que otros también han vivido algo parecido. Por eso, compartir no es solo una forma de expresarte, es una forma de anclar lo que estás descubriendo en el mundo real. Ahora quiero proponerte un pequeño desafío práctico, algo que puedes comenzar esta misma noche. Antes de dormir, tómate unos minutos para establecer una intención clara. No lo hagas de forma mecánica, hazlo con presencia, con atención. Puedes decirlo en voz alta, con calma. Estoy listo para recibir más información. Estoy abierto a la guía de mis equipos superiores. Recuerdo mis sueños con claridad. Estas palabras actúan como una programación suave para tu mente y tu conciencia. Le indican a tu sistema interior que estás dispuesto a escuchar, que estás preparado para recibir lo que venga durante el descanso. Luego coloca un cuaderno y un bolígrafo junto a tu cama. Cuando despiertes por la mañana, intenta permanecer unos segundos sin moverte demasiado. No abras completamente los ojos de inmediato, no tomes el teléfono, no cambies de posición bruscamente. Ese breve momento entre el sueño y la vigilia es una ventana delicada donde los recuerdos del sueño aún están presentes. En ese instante, escribe lo primero que recuerdes, incluso si parece confuso o sin sentido. Tal vez sea solo una imagen, una palabra, una emoción o un fragmento de escena. No lo juzgues, simplemente escríbelo. Haz esto durante 7 noches consecutivas. Solo 7. Muchas personas se sorprenden profundamente al descubrir lo que empieza a emerger cuando mantienen esta práctica con constancia. Lo que al principio parecía caótico empieza a organizarse como si se tratara de un mensaje que se va revelando poco a poco. Y ahora quiero pedirte 3 cosas simples si sientes que este mensaje resonó contigo y que estas palabras reflejan algo real de tu propia experiencia. Primero, regálale un me gusta a este contenido. No se trata solo de un gesto simbólico. En el mundo digital, ese pequeño acto ayuda a que el algoritmo lleve este mensaje
hacia otras personas que quizás también lo necesitan, pero todavía no lo han encontrado. Segundo, compártelo. Piensa por un momento si hay alguien en tu vida que esté teniendo sueños intensos y que no se atreve a hablar de ellos por miedo a parecer extraño. Tal vez alguien que se siente confundido, que piensa que está imaginando cosas o que cree que nadie lo entenderá. Envíale este mensaje. A veces, una sola explicación en el momento correcto puede aliviar años de duda interior. Y tercero, suscríbete si deseas seguir explorando este proceso. Cada semana comparto contenido diseñado para ayudarte a navegar tu propio despertar con más claridad, más comprensión y sobre todo con más confianza en lo que estás viviendo. Recuerda siempre algo esencial. Eres mucho más que el papel limitado que la vida cotidiana parece asignarte. Eres un ser multidimensional de conciencia y luz, viviendo temporalmente una experiencia humana para aprender, evolucionar y recordar quién eres realmente. Tus sueños son una de las ventanas más directas hacia esa verdad profunda. Son momentos en los que las barreras de la mente racional se relajan y tu esencia puede expresarse con mayor libertad. Por eso nunca dudes de lo que experimentas en tu interior. Nunca minimices las señales de tu propio despertar y sobre todo, nunca permitas que la incredulidad o el miedo de otras personas apaguen la luz que está comenzando a brillar dentro de ti. Cada persona despierta a su propio ritmo y tu proceso es único, valioso y perfectamente válido. La realidad que estás comenzando a percibir es más amplia de lo que la mayoría imagina. Muchos la describen como un cambio hacia una conciencia más elevada, hacia una forma de vivir donde la intuición, la compasión y la claridad interior ocupan un lugar central. Algunos lo llaman la quinta dimensión. Otros simplemente lo llaman expansión de conciencia. Más allá del nombre, lo importante es comprender que no estás caminando sin apoyo. Hay fuerzas de sabiduría, guías espirituales o aspectos superiores de tu propia conciencia que trabajan contigo constantemente, incluso cuando no eres plenamente consciente de ello. Tu equipo espiritual, como muchos lo llaman, está activo día y noche, acompañando cada paso de tu proceso. Todo lo que está ocurriendo en tu vida forma parte de un diseño mucho más amplio que tu alma eligió experimentar. Incluso los momentos de duda, los desafíos y las preguntas son piezas necesarias dentro de ese plan mayor. Así que confía en el proceso. Permite que el camino se despliegue sin intentar controlarlo todo. Abraza el viaje con curiosidad, con apertura y con respeto por lo que estás descubriendo dentro de ti. Y recuerda que esto no es un final, es apenas el comienzo de una exploración mucho más profunda de tu verdadera naturaleza. Nos volveremos a encontrar en el próximo paso de este camino, en la próxima expansión de conciencia, en esa dimensión donde cada vez más personas comienzan a recordar quiénes han sido siempre en esencia.